Olá, tudo bem? Eu sou o Davi, este é o canal Acervo de Linhas. Muito obrigado por ter clicado e pelo interesse neste conteúdo. Hoje nós vamos conversar sobre o muito bom Veado Assassino do Santiago Nazarian. Desde que a Companhia das Letras anunciou a pré-venda desse livro, eu já tinha ficado muito curioso por conta tanto da premissa quanto por conta do autor. Se você não conhece o Santiago Nazarian não é um autor estreante, esse aqui não é o primeiro livro dele, ele já tem alguns outros títulos publicados. E o Santiago também tem uma carreira bem extensa como tradutor, então é bem possível que algum dos livros que você já leu em português, dependendo da editora e dependendo do período, tenha sido traduzido pelo Santiago Nazarian. Eu gosto muito do trabalho dele como tradutor e O Veado Assassino foi o meu primeiro contato que eu tive com a ficção escrita pelo Santiago mesmo. Então esse foi o primeiro livro que eu li dele e eu gostei demais. A primeira coisa que me chamou a atenção aqui no Veado Assassino, assim que saiu a pré-venda, foi a premissa. E exatamente do que trata aqui esse livro. No Veado Assassino nós temos contato com o Renato, que é um adolescente de 16 anos e é um jovem não binário, que em determinadas circunstâncias, em determinadas oportunidades, ele acaba assassinando o presidente da República do Brasil, que é, por sua vez, um presidente de extrema direita e uma pessoa extremamente fascista. Talvez, falando um pouquinho dessa sinopse, vocês já tenham imaginado um pouco quem poderia ter sido esse presidente. Quem é você? E quais foram as circunstâncias dessa tentativa de assassinato, melhor dizendo, desse assassinato. Mas eu até fiquei surpreso aqui em vários momentos da leitura que eu tinha certeza, pela descrição do presidente, que o nome desse presidente tinha sido citado, mas não foi citado. Foi só uma associação que eu acabei fazendo na minha mente. Hã? Como é que é? Eu devia matar todo mundo e fugir? Foi mal. São as vozes. Então essa é a premissa do Veado Assassino e só isso já me deixou extremamente curioso, porque era uma sinopse muito chamativa de um autor que eu sempre achei que é uma pessoa muito interessante, embora eu nunca tivesse lido nenhum livro escrito por ele, eu já admirava o trabalho como tradutor. E assim que eu peguei o livro, essa expectativa acabou se confirmando. Por quê? O livro ele tem uma estrutura que eu achei bem interessante. Aqui a gente não está falando de um romance propriamente dito, no sentido daquela estrutura clássica que a gente tem na cabeça. Na divisão de capítulos, na descrição de ambientes, na descrição de personagens, nada disso acontece aqui. Qual é a estrutura que o Santiago usou para compor aqui o seu Veado Assassino? Todo livro é feito em formato de pergunta e resposta. Então aqui a gente tem o Renato, que está conversando com um interlocutor misterioso, com uma voz misteriosa, que em boa parte do livro a gente não sabe quem é, que esse interlocutor vai fazendo perguntas para conhecer o Renato e para entender quais foram as motivações que ele teve para cometer esse crime aqui. Como eu comentei, o Renato ele é um jovem, ele é um adolescente e tem aqui uma particularidade que o Santiago coloca, que é um problema que a gente está enfrentando aqui no Brasil, mas outros países também estão passando por uma situação parecida e às vezes eu até sinto que é um problema que a gente não discute tanto assim, que é a questão dos adolescentes que estão sendo radicalizados em violência de forma online. Jovens que frequentam fóruns, jovens que frequentam certos aplicativos, que o anonimato é muito forte e existe uma geração aí de pessoas que está sendo radicalizada em coisas muito pesadas online. A gente precisa olhar para isso. O Veado Assassino toca um pouco nessa ponta do iceberg, mas não é um livro que faz uma análise complexa e completa dessa situação que alguns adolescentes têm passado. Não. Mas ao longo desse diálogo, e dessa conversa entre o Renato e essa voz misteriosa, a gente vai conseguindo captar e extrair do Renato a informação de por que ele fez o que fez, de qual que é o círculo social dele, quais são os amigos,
como é a relação dele com a família. E a partir dessa conversa, que em determinados momentos acaba até sendo um jogo de gato e rato, e um jogo de gato e rato muito sarcástico, muito sagaz, muito ácido, a gente vai tendo contato com alguns temas sociais que o Santiago vai pincelando aqui e ali. Alguns de forma mais sutil e outros de forma mais forte. Então aparece aqui no Viado Assassino a questão do gênero, a questão da sexualidade, a questão de raça, a questão de classe. Então o Santiago vai colocando todas essas questões ali ao longo do diálogo, ora com acidez, ora com sarcasmo, ora com ironia, para mostrar essa situação que tem acontecido com muitos adolescentes no sentido de radicalização online até fazer atos, enfim, complicados. E aqui também a gente tem vários comentários e várias elucubrações em relação a esse presidente fascista, esse presidente de extrema direita, que nunca aparece aqui no sentido de uma descrição mais longa, mais complexa, até por conta dessa estrutura aqui que o livro tem de diálogo, mas a gente vai compondo uma imagem na nossa mente de quem poderia ser esse presidente. Enfim, é um livro muito bom. Eu não espantaria se esse livro aparecesse adaptado para peça de teatro, porque realmente é uma estrutura totalmente focada em diálogo, totalmente focada em pergunta e resposta, e o Santiago tem uma língua muito afiada, muito ferina, porque é uma pergunta áspera e uma resposta áspera, uma pergunta áspera, uma resposta áspera, e algumas até engraçadas até certo ponto, todas muito críticas também. Foi um primeiro contato com a ficção do Santiago, eu já quero muito ler os outros livros dele. A única crítica que eu faço não é nem uma crítica ruim, é só eu querendo mais mesmo, que eu achei o livro curto. Aqui essa edição que eu tenho, ela tem mais ou menos umas 100 páginas no e-book, 108 páginas por aí, e como é esse formato de diálogo, acaba sendo uma leitura bem rápida, mas não é exatamente algo ruim do livro, é só eu querendo mais mesmo. Uma leitura muito boa, que vale muito a pena, não só para conhecer um pouco da ficção do Santiago e dessa coisa muito rápida que ele tem, de acidez, de ironia, mas para pensar um pouco também na questão que a gente vê, não só no Brasil, mas em outros países também, de adolescentes que têm ficado muito tempo online se radicalizando. E a gente não pode esquecer que a gente passou por uma pandemia e esses jovens ficaram sem esse espaço de socializar na escola e na vida social, enfim. Livro muito bom e, para mim, um primeiro contato com a ficção do Santiago, que também valeu muito a pena. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, de deixar o seu comentário, de se inscrever aqui no canal. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link de compra. Lembrando que se você comprar tanto o Viado Assassino quanto qualquer outro produto aqui pelo link, você vai ajudar o canal. Muito obrigado pela companhia até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!